E Bom, em aí? primeiro lugar, a gente tem que entender por que é que ele fez isso, né? Eu escrevi hoje escrevi 3 textos hoje, estava produtivo. É, a gente tem que entender por que ele está fazendo isso. E aí é o seguinte, né? A brincadeira que eu fiz, ele sentiu a fungada no cangote do povo. Que o Lira, ele se assustou, ele recuou. E se não haverá retrocesso, escreveu no texto, no meu artigo, que o texto vá para o lixo, então, né? Porque o texto é o retrocesso. Se não haverá retrocesso, não tem razão de ser para o texto. Agora, que fique claro, ele sentiu a mobilização do Brasil, o país acordou para essa história, né? Um país que tem vindo mais ou menos letárgico em muitos aspectos. O Lira é um político muito singular, porque ele tem um poder gigantesco, ele é talvez exceção feita ao doutor Ulisses, que se impunha por sua autoridade moral. Não é exatamente o caso do Lira, mas ele é o presidente mais poderoso da Câmara, né? Da história da Câmara. Não há dúvida disso. E só que ele não é um político de apelo popular, né? Ele é conhecido no seu estado, poderoso lá também, muito poderoso nos bastidores, tem o domínio de parte considerável do Centrão, transitou pelo bolsonarismo, foi eleito com apoio do lulismo, enfim, virou ali, né, uma espécie quase de unanimidade na eleição. Só que e as coisas terríveis vão acontecendo na Câmara com a anuência dele, só que as pessoas não o identificam como responsável, por algumas delas, algumas pavorosas, né? Sim, eu sou justo, ele foi fundamental para a aprovação do arcabouço fiscal, que foi importante para o Brasil. Ele foi fundamental para o apoio da reforma tributária, fundamental para o Brasil. Então, ele tem, lá atrás, para a PEC da transição. Então, ele tem, sem dúvida nenhuma, serviços importantes prestados nessa fase, em que algumas coisas precisaram ser estruturadas do início ou reestruturadas. Mas também coisas pavorosas passam por ele. E ele exerce o seu poder sem nenhuma timidez. Nunca houve um presidente da Câmara tão desassombrado, né? Mas ninguém o coloca no radar. Se você olhar, né, hum, o fazem os grupos militantes, aqueles mais que interessados em política, mas ele não é um cara de apelo popular, nem para o sim, nem para o não. Desta feita, o tiro saiu pela culatra. Ele organiza com a conivência do Colégio de Líderes, isso é verdade, ele lembrou no pronunciamento de ontem, tanto é que ele se fez cercar dos líderes, dizendo aqui, eu não armei isso sozinho, foi com a concordância de vocês. Mas é que ele tem o controle desse Colégio de Líderes. E ele faz a pauta, isso também ele admitiu. Então, claro que teve a participação dele em botar isso para tramitar. E esta participação para botar para tramitar tem a ver com os entendimentos que ele está fazendo no universo bolsonarista, que ele quer fazer a sucessão dele na Câmara, que é o apoio da turma do Bolsonaro. Tanto é que estava ali ao lado dele o Elmar Nascimento, um dos caras que anseia o apoio dele, que realmente é muito próximo a ele. Mas ele nunca virou alvo. Nunca ninguém prestou atenção direito no que ele estava fazendo, ao que ele estava fazendo. E dessa vez sim, com a votação da urgência. E aí a coisa é tão escabrosa, é tão absurda, né, que, claro, o Sóstenes foi tirado de uma certa obscuridade para a grande massa, porque ele é ali uma expressão da bancada evangélica, mas não é, né, um luminar. A coisa se voltou contra o Sóstenes, mas principalmente contra o Lira. Ele passou a ser o alvo principal do desgaste, porque se entendeu que havia a mão dele nessa votação, na votação da urgência e, portanto, em queimar etapas do debate, porque a primeira parte do discurso dele, um discurso de 5 minutos e pouco,
Eu dividiria em três partes ou em quatro partes, né? A primeira parte é: nesta casa não se vota nada sem debate. Se é para debater, não pode ter regime de urgência, porque com regime de urgência você queima etapa das comissões. Então a fala é falsa, né? Segunda parte: não fiz sozinho, fiz com o concurso do Colégio de Líderes. Isso é verdade. Destacando, no entanto, que ele tem, ele leva esse colégio de líderes para onde ele quiser. E, portanto, ele quis votar a urgência. Digamos assim, parcialmente verdade, né? A terceira parte: não haverá retrocesso de nenhuma natureza. Bom, aí nós vamos ver, então. Já volto a essa parte. Foi essa que nós ouvimos. E a quarta: vamos fazer uma comissão para debater, porque essa casa debate tudo, a democracia assim mesmo e tal. Vamos lá. Não haverá retrocesso? Então o projeto tem que ir para o lixo. Como é que pode não haver retrocesso se, independentemente das penas, vamos lá, o projeto, independente das penas, eu digo do agravamento da pena, o projeto é para punir com ainda mais severidade do que hoje a mulher estuprada que aborta. Hum? Que hoje não, porque hoje a estuprada não é punida, né? A exclusão de ilicitude nesse caso. Então, o objetivo do projeto é punir a mulher a estuprada que aborta. É isso. Em 1940, a data do Código Penal, se houve por bem, isso não. É um entendimento que se tinha de 1940 já. É isso que se tenta mudar, né? A essência do projeto, independentemente das penas, veja, 2 anos, 10 anos, não interessa. A mulher estuprada que aborta não é punida hoje. Ele quer punir, o projeto quer punir, né? E aí vem com a malandragem, a partir da 22ª semana apenas. E por um tipo específico de interrupção da gravidez, que é o tipo para uma gravidez mais avançada, sem dúvida, que oferece menos riscos à mulher, né? Quando se sabe que mais de um terço dos abortos, infelizmente, mais de um terço é feito nessa fase, justamente porque as dificuldades as mais variadas impedem a mulher, especialmente as meninas estupradas, de chegar a tempo ao serviço de saúde. Então, não há como esse projeto não ser um retrocesso. Aí o Lira disse: não haverá retrocesso, não haverá nenhuma agressão às mulheres. Então, o projeto tem de ir para o lixo. Como é que se salva esse projeto? Ele não é salvável, né? Ontem, o Rodrigo Pacheco também falou do absurdo. Aliás, repetiu uma coisa da Tavênia, que tratamos aqui na segunda-feira, né? O direito penal, ele é uma ciência jurídica, né? Eu até lembro que eu disse aqui, há vários modos de entender o mundo, né? Nós podemos entender o mundo segundo o direito constitucional, segundo o direito comercial, segundo o direito e segundo o direito penal. O direito penal é uma ciência jurídica que organiza a experiência social, estabelece uma hierarquia de punições segundo os crimes. Sem isso, você tem uma bagunça, né? A obra mais importante do direito penal é dos delitos e das penas, do Beccaria, né? Que escreveu com 26 aninhos essa obra. Estabelece, então, veja, o que eu faço? O sujeito rouba um pedaço de pão, eu corto a cabeça, mas se ele roubar algo muito mais caro do que um pedaço de pão, eu corto o quê? A cabeça dos descendentes? Da família toda?
Então, estabelecer uma proporcionalidade, uma razoabilidade entre o delito e a pena é uma forma de organização da sociedade. O Pacheco lembrou. Isso aí é por impressionismo, não há ciência jurídica quando você equipara o homicídio, o aborto ao homicídio, para começo de conversa. Mas esse é um aspecto. Outro aspecto perverso, que é estabelecer para a mulher ou para a menina iria para a medida socioeducativa, estabelecer para a mulher uma pena superior à do estuprador, é claro que isso é uma excrescência, outra excrescência, mas insista-se, o cerne dessa coisa maligna não está aí. O cerne dessa coisa maligna está em atribuir ao malfeitor a competência de levar a vítima a cumprir uma pena por intermédio do Estado. Mas isso é uma aberração tão monstruosa, né, que se discuta isso em 2024, quando, mesmo com todos os seus atrasos históricos que existem em qualquer tempo, né, o Brasil, em 1940, disse não, tá, o estupro é crime, para a mulher estuprada não é. Vem o sócio e diz, e com pena que iguala a homicídio. Então, assim, é um conjunto formidável de enormidades. E o Lira, não, queira ou não, ele deu curso a isso, a verdade é essa, dentro ali dos arranjos de poder que vai fazendo. E a coisa começou a cair nas costas dele. E mobilizou a sociedade. E mesmo setores à direita disseram, não, peraí, assim não. Tanto é que lá entre eles estão chamando de tiro no pé. Um pouco assim, a gente exagerou nessa. Fomos longe demais. E por isso eu apontei aqui e discordei de alguns colegas progressistas e tal, dizendo: o governo foi muito mole, não se manifestou logo de cara, o Lula demorou. Eu disse: não, isso tem que ser uma mobilização da sociedade. Não pode virar mais uma pautinha. O governo quer uma coisa, a oposição quer outra. O governo quer uma coisa, a oposição quer outra. Como o governo é minoria, e é minoria, né? Apesar de tudo, enfim, é maioria no papel. Mas como é maioria no Congresso, minoria no Congresso, para esses assuntos, que diz respeito à propriedade, costumes, etc., vai perder todas. Então, foi bom que o governo. Deixa a sociedade tem que se mobilizar. Se nós não acordarmos como sociedade, nós vamos acordar um dia com o Talibã no poder. O Talibã cristão, que eles dizem ser cristão, que isso aí não tem nada a ver com Cristo. Isso passou longe de Cristo, não é? Mas é a talibanização da vida, das relações. Então, começa, está em curso a coisa, mas vem com essa coisa dessa gravidade extrema, quase como a dizer, olha, se a gente passa isso, a gente vai passar qualquer coisa. Hã? Que começa assim. Mas espera lá, eles querem voltar atrás também no casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Eles querem recuar nesse aspecto, né? Eles acham que não, o Supremo errou, não pode. Eles querem acabar com a criminalização da homofobia e da transfobia, né? Sim, é difícil, porque já virou um entendimento constitucional do Supremo, mas isso ao longo da história, minha filha, pode mudar, não é? Se não é um valor que está introjetado, consolidado, isso pode mudar. Então, assim, se trata de lutar contra esse processo de talibanização do país. Eu digo talibanização, não tem a ver, obviamente, com a questão islâmica, mas o modo como o Talibã entende a religião vis-à-vis a sociedade. Ou seja, não tem vis-à-vis. A religião é a sociedade é a religião. Dona Michele diz isso.
nos palanques da vida, não é? Então, o Estado, veja, o que é que o Sóstenes está fazendo? Com o que é que se estava condescendendo? O Estado passa a ser um agente de uma repressão que é de natureza religiosa, que é um entendimento de natureza religiosa. E um entendimento muito mais nefasto, viu, Fabiola, do que parece. Porque as correntes ultra-radicais, evangélicas, nos Estados Unidos, e também alguns ultra-radicais católicos, mundo afora, eles não acreditam em estupro. Eles acham que não existe estupro, que toda violação ou tal, de algum modo, tem o consentimento da mulher. A tese é a seguinte: se a mulher realmente não quiser, a violação não acontece. Eu já ouvi isso de um ultra-radical. Eu disse, mas como não acontece? Ela está com uma arma na cabeça, não acontece? Sabe o que ele me respondeu? Morrer ainda é uma opção. E ontem, o que foi que disse o Silas Malafaia? Não foi isso exatamente, mas disse que as mulheres mentem sobre estupro. Então, é muito perigoso isso. É muito perigoso. É o começo do que se pretende seja uma marcha rumo a essa sociedade, para mim, distópica, enlouquecida e tal, mas para eles é a sociedade ideal, né? Então, se não vai haver recuo, não tem como votar o projeto. O projeto é o recuo, não a forma de amenizar o que está ali. Como é que se ameniza o que está ali? Como é que você ameniza a punição à estuprada? Tem forma? A estuprada ou será punida ou não será punida. Se não será punida, o projeto não existe. Se de algum modo for punida, é retrocesso. É simples. Por enquanto, felizmente, a sociedade, a maioria, na própria enquete da Câmara, eles estão se mobilizando loucamente nos bastidores. Agora, você note que eles também perceberam. Não estão querendo dar. Cadê os Bolsonaro nessa história? Cadê os Bolsonaro para ativamente? O Flávio, a notícia que eu tive dele é que ele está fazendo um site para defender lá a especulação imobiliária no litoral brasileiro. E parece que ele tem interesse numa ilha, né, Flávio? Tem ali a questão pessoal também. Cadê? Cadê o Bolsonaro para dar a cara ao tapa para valer? Venha defender, diga que não é. O Sóstenes ainda tentou, as esquerdistas, as feministas, as Fabíolas, né? Ele falou da Fabíola. Aí eu falei, não, na Fabíola não, deixa a Fabíola fora. Eu não... Né? Sou feminista, sim. Pode me colocar na Aí, lista. tá vendo aí, ó? E aí, por isso que o mundo tá perdido. Por isso que o mundo tá perdido. Você tem que ser feminina, minha filha. Não pode ser feminista. Não pode ser as duas coisas? Não, tem que ser feminina. Feminista não, e botar florzinha na cabeça. Aliás, você tá sem florzinha na cabeça hoje. Precisa botar. As mulheres botavam muito florzinha na cabeça na Alemanha na década de 30. Era super bonitinho. É. Então, assim, você viu ontem, né? Ele foi de cara. Feministas, esquerdistas, tentando criar peste. Felizmente não caiu. A sociedade não caiu nessa. Estão perdendo feio essa batalha, né? Mas o risco existe. De qualquer modo, a OAB veio a público, também outra coisa que nós falamos aqui, né? Antecipamos aqui. A OAB, que tem dado de 10, a OAB tem errado 8. Não, Beto Simonetti, eu vou ser mais preciso. De 10 tem acertado uma, né? É, acertou dessa vez. E disse claramente o que eu disse aqui, escrevi no UOL, mesmo que venha a ser aprovado, o projeto é inconstitucional, porque ele fere o inciso 4º do artigo 3 da Constituição, né? Você não pode impor uma discriminação às mulheres
né? A Constituição rejeita a discriminação. E só pode ser estuprada e gerar filho, né, as mulheres. Então, o projeto ele é em si inconstitucional, né? A OAB apontou isso, né? Portanto, não vai prosperar, ainda que venha a ser aprovado no Congresso, eu duvido. Agora, se não houver mobilização, passa, né? E nós sabemos que mesmo com o aborto legal, legal, com as hipóteses, para usar o termo, de não criminalização do aborto que tem hoje, que é o caso e um deles é o caso do estupro, mesmo assim, muitas mulheres, muitas meninas têm negado o serviço, né? Saiu uma matéria, há denúncias que surgem de hospitais e não sei o quê, porque muitas vezes mulheres estupradas, meninas estupradas, acabam tomando o remédio abortivo e acabam respondendo a processo. Quer dizer, é uma perversidade, né, adicional você impor uma pena a quem já sofreu uma das piores penas de todas, Reinaldo, eu entendeu? não sei se você teve a oportunidade de ler, eu acho que uma reportagem muito ilustrativa e que eu recomendo aqui à nossa audiência, quem está conosco agora, ela é uma reportagem da Cláudia Colucci, que está hoje no jornal Folha de São Paulo, e ela traz o drama de uma menina de 14 anos, que aos 13 anos acabou engravidando, vítima de um estupro do marido do avô dela. Foi passar o final de semana, ela é de Guarulhos, foi passar o final de semana em São Paulo, na casa da avó. O marido da avó estuprou essa menina, ela engravidou, voltou para casa com muito assustada, mudou completamente o comportamento dela, uma menina super dócil, não conversava muito ali, de repente começou a se tornar agressiva e a mãe achando tudo muito estranho, até que depois ela usava roupas largas, não descobriu a gravidez cedo, e a mãe achando muito estranho o comportamento da menina, a menina não contava, acabaram descobrindo a gravidez muito tarde, né? Ela tentou fazer o aborto, procurou a justiça, a polícia, conseguiu ali para poder fazer o aborto, os hospitais negaram em São Paulo fazer o aborto, pegaram um ônibus, foram 5 dias de viagem até conseguir fazer esse aborto tardio na Bahia. É um caso muito triste, assim, olha, eu hoje pela manhã acordei com essa reportagem, já chorei por causa dessa reportagem, enfim, é algo que ele traz exatamente a explicação por que esse projeto de lei ele é um absurdo, porque são casos como esse. Então, eu só queria deixar aqui para que quem não leu, leia essa Sim, reportagem, que vale muito a pena. é o caso, eu vi, é uma monstruosidade, porque você. E aí vem, que me deixou muito irritado, né? Aí vem um cara como aquele ator Casarré, que é pai de, eu falei 5 filhos aqui, na verdade 6 filhos, depois eu vi, me corrigiram, e ele tem uma filha muito doente, e ele expõe nas redes como ela sobreviveu, toda a agonia, depois a recuperação, e agora tudo meritório. Mas um sujeito que placidamente diz a uma menina como essa, que ela tem de ter o filho e entregar para adoção, como um ayatolá, é uma metáfora aqui, né? Porque ayatolá é islâmico. Então, não, como um radical, vai melhor para não. Como um grande sacerdote de uma seita que impõe sofrimento aos outros, tenha santa paciência, né? Bem fez a senadora Soraya Tronic, que, num pronunciamento, se referindo àquela senhora que foi fazer aquele espetáculo patético no Senado, disse lá, representando o feto, gritando: vem aqui representar o estupro também. Vem aqui encenar a estuprada. Não é? E sem contar que existe, e isso também se pensa na ciência penal, quando se estabelecem penas, eu disse, o direito penal é uma forma, é a forma de organizar a sociedade pela via do direito penal, são várias, né? Você imagina
no momento em que você estabelecer que mulheres estupradas poderão ser punidas caso engravidem se tentarem o aborto, você está passando um sinal. Que organização social nós queremos? Que sociedade nós queremos? Quando se fala que é o PL dos estupradores, não é uma forçada de barra. Eu chamo de PL dos estupradores desde o primeiro dia, porque isso não é uma forçada de barra. Nunca, nunca se fez nada assim no Congresso brasileiro. Desse modo, não. Nunca. Desse modo, nunca. Eu nunca vi nada assim, sob o pretexto de defender a vida. É o pior, veja só, em tempos de homens livres, de homens e mulheres livres, quer dizer, fora das leis da escravatura, é o pior projeto da história do Congresso brasileiro. Nunca houve nada tão ruim. Nunca houve nada tão originalmente perverso, tão nuclearmente perverso, tão essencialmente perverso. Não é? Porque é um projeto que pune de maneira escancarada e explícita a vítima. Não, isso não é uma novidade na legislação brasileira, na desigualdade brasileira. Há leis por aí disfarçadas de defesa de direitos, de propriedade, não sei o quê, que, em última instância, quer punir a vítima. Mas eles, pelo menos, buscam maquiar a intenção original. Aí não maquia nada. Não maquia nada. É um texto para punir a vítima. E que, de resto, mesmo no que concerne as convicções religiosas, o próprio autor do texto disse que era um teste, o Lula se referiu a isso na entrevista à CBN, né, que era um teste para o Lula. Ali, vamos ver, né, vamos aprovar isso aí, ver se ele veta para saber se ele quer aborto, porque a ideia era pespegar no presidente a pecha de abortista. Esse era o projeto. Essa era a intenção. Por enquanto, está dando tudo errado. Não é? E a bomba explodiu no colo deles. Né? Essa é uma bomba, exemplo daquela dos terroristas, dos militares terroristas que foram explodir o Rio Centro, né? E a bomba explodiu no colo de um deles. Né? Essa é uma bomba que explodiu no colo deles. Tanto é que eles estão assustados. Né? Nicolas e não sei quem recorrendo à justiça para não usar a PL dos estupradores, não associar o nome deles, que defende o texto, a PL dos estupradores. Porque não é PL dos estupradores, é PL dos estupradores. Eles É querem PL dos mudar, estupradores. né? Isso é muito irritante, né, Reinaldo? Porque assim, eles estão falando que eles gostam de falar das narrativas. Não tem palavra, não tem frase. O projeto de lei é esse. Ele é para punir mulheres, crianças e adolescentes. Ponto. Não existe interpretação. Ele equipara o aborto legal ao crime de homicídio e põe essas mulheres na cadeia, crianças e adolescentes, a cumprir medidas socioeducativas. Ponto. É isso o projeto. É um projeto que pune mulheres e meninas estupradas. É isso. Ponto. Como Não tem assim, interpretação. como as histórias mais pavorosas que nós sabemos de tempos passados, que nós sabemos, né, no Brasil, fora do Brasil, e ainda hoje tem, né, a mulher estuprada, ela vira um anátema. Ela vira um anátema. Mulheres estupradas eram expulsas de casa. Meninas estupradas eram expulsas de casa. Porque a mulher era culpada. Se considera ainda, veja, remete aos piores preconceitos da mulher como a virago sedutora. Foi ela que desvirtuou o estuprador.
Entende? É essa a essência da coisa. Ela não é vítima, no fim das contas, ela é culpada. Ela acabou seduzindo. A gente vê isso. Veja, as ideias, elas vão da sua essência às suas manifestações maquiadas, não é isso? Tem ideias que ela tem uma maquiagem que quando você tira a maquiagem, quando você tira o glacê, quando você tira a cobertura, você chega à essência, né? Toda vez que você achar que a mulher foi estuprada, e se diz muito hoje, ela usou minissaia e, portanto, ela queria ser estuprada, ela bebeu e, portanto, ela queria ser estuprada, ela dançou e, portanto, ela queria ser estuprada, ela andou não sei onde e, portanto, ela queria ser estuprada, isso, em última instância, remete à ideia de que o estuprador nunca tem culpa. A culpa é sempre da mulher. Não é isso? Por que não? Ela quis vestir minissaia, ela não quis ser estuprada. Ela quis dançar, ela não quis ser estuprada. Ela quis beber, ela não quis ser estuprada. Hã? Saco, né? É Ela isso. quis viver, ela quer viver, a mulher Quis quer viver. viver. Que Ela- saco ela- isso. É isso. Então, assim, eu tenho uma compreensão sobre isso que, obviamente, é de natureza ética, moral, intelectual, conceitual, mas também é existencial, que eu sou pai de filhas, não é? Eu sou casado com mulher, eu tenho irmã, tenho mãe, né? A minha vivência com as mulheres, além de tudo, quer dizer, é uma coisa assim, eu sempre, às vezes em que eu conversei com as minhas filhas sobre isso, foi desde quando, enfim, a conversa foi pertinente, foi o seguinte: o famoso não é não, não é não em qualquer circunstância. Não é não, inclusive, quando se está e diz quero parar. Acabou. Não, não quero mais. Ah, mas para. Quer dizer, ou se compreende isso essencialmente, ou não, esse projeto transforma. Quando se faz associação com o seriado o Handmaid's Tale, faz todo sentido numa sociedade autoritária, ditatorial, em que havia as mulheres para fazer filhos, para fazer crianças, né? Malas depositárias da semente do líder. Em última instância, assim, a mulher é para isso, né? Como é que vem um pastor e diz que as mulheres mentem sobre estupro, sobre estupro só para fazer aborto? Como se fazer aborto também fosse um divertimento, né? Ah, vou fazer um aborto aí. Ah, vamos lá. Não, e note que eu acho que é preciso, assim, mas é preciso de uma campanha massiva, maciça, para evitar ao máximo o estupro, o aborto. E você evita o máximo o aborto com educação sexual, você evita o máximo, você evita desde a iluminação pública, a educação sexual, tudo isso concorre para diminuir a quantidade de estupro, né? Sim, falar para as meninas, cuidado, não caia em conversa, olha só, veja só, não sei, relação com as redes sociais, né? Tem um monte, muita coisa, né? O Lula citou Educação isso sexual, ontem na fala dele, né, o Reinaldo, sobre a educação educação sexual, sexual eles nas são escolas. contra. Ele citou, achei corajoso isso, porque é uma pauta que todo mundo morre de medo de falar. Pois é, eles são contra. Eles não querem educação sexual nas escolas. Como é que é? É a família, é a família, é a família. 64% dos estupros são praticados por pessoas da família. 68% no ambiente doméstico. Então pode não ser da família, mas é o vizinho, é quem está próximo, é gente de confiança. Se você não vai tocar em educação sexual, porque você diz quem cuida disso é a família,
Esse endeusamento da família acima de qualquer suspeita faz justamente com que a menina seja estuprada e não possa falar com ninguém. E é por isso que chega tardiamente ao serviço de saúde. Mais uma razão porque chega tardiamente. Né? Então, eu gostei, inclusive, do pronunciamento da Tronic, porque ela diz assim: vem cá, os deputados que estão aqui, se a mulher for estuprada e engravidar, eles virão aqui contar? Eles vão ficar com a criança? Vão dizer, a minha contribuição, a, a minha tese, é isso? Olha, estou aqui, minha mulher está gerando o filho do estuprador, mas quero dizer para vocês que é assim mesmo, tem que ser assim. É isso que eles vão fazer? É mentira. Que ali, se acontecer na família de qualquer um deles, poderão recorrer a um serviço privado, inclusive. Não vão esperar o SUS. E esse aborto vai ser feito com segurança, com condições de higiene, sem expor ninguém a risco. Não, mas é que eles estão expondo a risco pessoas pobres. E eles sabem disso. Né? Eles sabem disso.